Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 27 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 29, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aquilo que é a nossa oração, aquilo que é a nossa vida espiritual, digamos assim, aquilo que nós rezamos deve ser transformado em gesto concreto. A gente precisa entender que a nossa oração, ela se expressa de uma forma eficaz nas nossas obras. A oração, isto é, a nossa relação com Deus, tem uma consequência prática. Porque esse contato com Deus através da oração, esta relação com Deus através da oração, ela transforma a nossa vida. Ela transforma a nossa vida, ela nos dá um jeito novo de pensar, mas um novo jeito de ser. Ou seja, a oração, a relação com Deus, ela nos leva a um jeito de ser, a um jeito de viver. Esse jeito de viver é fruto da relação com Deus. E como é que nós nos relacionamos com Deus? Através da oração. Devemos compreender que a nossa oração deve nos levar à obediência da fé. A nossa oração deve nos levar a obedecermos a palavra e a vontade de nosso Senhor e Deus. Não basta dizer só Senhor, como Jesus está dizendo isso hoje no Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ou seja, Jesus está dizendo aqui no Evangelho de hoje que há muitos que rezam. Há muitos, inclusive, que ele vai dizer aqui, que profetizam. Hoje, é muita gente profetizando por aí, né? É só o que a gente vê nas redes sociais, pessoas profetizando. Então veja. Então, voltando. Jesus está dizendo que muitos rezam, Senhor, Senhor. Que muitos profetizam. Que muitos expulsam demônios. Muitos expulsam demônios. Muitos fazem milagres. No entanto, muitas vezes, estes mesmos que fazem tudo isso não obedecem a Deus. Não vivem a palavra de Deus. Só ouvem. Só ouvem. Então Jesus ele vai dizer
que quem ouve as suas palavras e põe em prática é como um homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, mas a casa não caiu. Por quê? Porque estava alicerçada, ela foi construída sobre a rocha. Ou seja, quem põe em prática a palavra de Deus se torna uma pessoa forte. Forte. Agora, quem não põe em prática a palavra que ouve, que é a palavra de Deus, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa caiu e grande foi a sua ruína. Veja, meu povo. Às vezes tem gente que diz que tem fé em Deus, mas não é forte. Não é forte. Porque, veja, nós estamos sendo comparados a uma casa. Uma casa construída na rocha. Uma casa bem alicerçada, ela não cai. Ou seja, meu povo, muitas vezes nós queremos ser fortes, né? Resistirmos a tudo, resistirmos à chuva da depressão, à chuva da provação, os ventos dos problemas, dos sofrimentos. E muitas vezes nós não paramos para compreender que nós vamos resistir a tudo se nós obedecermos a palavra de Deus. Por que muitas vezes nós caímos na primeira provação, na primeira chuva? Por que muitas vezes nós desanimamos no primeiro vento forte? Percebe? No primeiro vento de aflição. E é interessante porque tem tanta gente que diz: mas Deus está comigo, Deus vai me dar a vitória. Deus vai dar vitória. Deus vai te dar força. Mas você precisa colocar em prática a palavra de Deus. Porque senão você não vai ter força. Percebe, meu povo? Percebe? Por isso que a nossa oração precisa nos levar à prática da palavra de Deus. Peçamos isso hoje ao Senhor. Senhor, que a minha oração, que o meu contato contigo, que a minha relação contigo me leve a uma obediência da fé. Me leve a obedecer a tua palavra, a fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, estar firme na tua palavra. Peçamos hoje essa graça ao Senhor. Senhor, eu quero estar firme na tua palavra. Por isso, dai-me a graça de viver, de obedecer a tua palavra. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.